De volta com o nosso programa desta terça-feira, senador Stephenson Valentim aqui no estúdio com a gente. Então, você participa, pode mandar a sua participação, sua pergunta para o nosso convidado do dia. E hoje a gente também traz mais informação sobre um outro senador que esteve em Mossoró, né, Vanuvo? Pois é, Carol. Mossoró hoje com presença de dois senadores. O senador Jean Paul... Desculpa. O senador Jean... Pois é, Carol. Vamos falar aqui com o microfone na mão, né, Carol? Carol, Mossoró com a presença de dois senadores, né? Stephenson aqui conosco, mais cedo pela manhã, o senador Jean Paul Prats, do PT, que esteve aqui em Mossoró desde ontem, cumprindo a agenda que incluiu aí a realização do encontro Diálogos sobre Emprego e Renda, que reuniu empresários, políticos e entidades de classe e de trabalhadores. Hoje ele visitou a Câmara Municipal de Mossoró. A visita foi de cortesia. O senador Jean Paul Prats ouviu demandas dos vereadores e falou sobre a situação de desabastecimento do Hospital Tarcísio Maia. Eu acho que é preciso separar esse assunto sempre em três etapas de análise. A primeira coisa é estrutural mesmo. O Tarcísio Maia é um hospital que precisa de uma ampliação independente da gestão de plantão, independente do período, né, em que ele esteja vivendo. Ele é um hospital que já está estrangulado há muito tempo. Você tira isso pelas medidas que outro dia me passaram alguns números da nutrição por lá, né, que era preparado para 300 e agora são 1.500, ou sei lá, 3, 4, 5 vezes mais do que o número original que a estrutura continha. Então, isso vale a mesma coisa para leite. Mas aí veio agora uma crise que parece ser mais uma crise sazonal de abastecimento mesmo, de contratos que venceram. Jean Paul Prats ouviu dos vereadores pedidos de emendas para o Santuário de Santa Luzia e para a construção de uma casa de recuperação para o usuário de drogas. Vossa Excelência, que dê uma força, que dê um apoio grande à nossa cidade, arranjando emendas, verbas, para que se possa ser construído o Santuário de Santa Luzia aqui em cima dessa serra, para que seja, para que Mossoró saia desse caos que se encontra hoje. E o turismo religioso, hoje, talvez seja o turismo mais importante que possa vir uma cidade. Mossoró é uma cidade que merece. Sei qual é a dificuldade das pessoas que enfrentam a falta de oportunidade, sem ter um canto. Então eu peço aqui ajuda ao senador para trazer uma emenda junto à prefeitura para que nós possamos fazer um trabalho voltado para que essas pessoas, muitas vezes, estão no mundo das drogas, no mundo do crime, por falta de oportunidade. Então, a gente sempre que vem aqui tem esse compromisso de conversar com todo mundo, falar sobre economia, falar sobre desigualdades que a gente tem combatido terrivelmente no Brasil, tem aumentado, investimento público, as nossas emendas, ouvindo as pessoas. E aqui na Câmara, na verdade, foi um lugar que eu recebi o meu primeiro título de cidadão norte-riograndense, né, de uma cidade do Rio Grande do Norte. Portanto, para efeitos de Rio Grande do Norte, eu nasci nessa Câmara, aqui nessa cidade de Mossoró, e nessa Câmara me foi dado esse diploma. Então, eu tenho muita gratidão por isso, é um sentimento de muita honra de vir ao Legislativo moçoroense e vim conversar com todos os vereadores, mostrar que a gente tem um mandato republicano que dedicou recursos a todas as 167 cidades do Rio Grande do Norte. Todas as 167 cidades do Rio Grande do Norte receberam recurso do senador Jean. Pois é, amanhã a gente traz uma outra parte da entrevista com o senador Jean, em que ele fala de questões nacionais. Fala ali sobre a destinação, a divisão de emendas de acordo com estados e fala também sobre essa reta finalíssima da CPI do Senado. A gente vai trazer amanhã, porque hoje temos aqui a presença do senador Stephenson Valentim, temos também muito assunto para conversar, então vamos seguindo aqui com o nosso programa. Antes da gente voltar sobre esse assunto de emendas, inclusive o senador Jean, na entrevista, citou muito trabalho que vem sendo feito pelo senador Stephenson em relação a emendas, também sobre conversas da bancada do Rio Grande do Norte em relação às questões nacionais. Antes da gente falar sobre esse assunto, a gente aqui no intervalo estava falando sobre os diferentes perfis da bancada potiguar do Senado aqui do Rio Grande do Norte. E eu pergunto, o senhor foi eleito
como nome apolítico. Hoje, o senhor se considera um político? Bom, eu tento fazer uma política boa, né? Eu tento fazer uma política para as pessoas. É tanto que eu vou para dentro de hospital, escuto médico, escuto paciente. Eu ando entre as pessoas, eu faço esse tipo de política. Eu não faço a política do toma lá da cá, de ficar trocando emendas ou de ficar extorquindo, como disse o ministro Ramos e o ministro Heleno em 2019, extorquindo o governo federal através de dinheiro de ministério. Eu não faço esse tipo de política suja, uma política que eu acho que trouxe a gente até aqui. De vir fazer, ao invés de vir fiscalizar, eu quero que o hospital saia. Eu quero que a cirurgia saia. Isso é diferente de eu vir aqui trazer trator, inaugurar a obra, fazer essas coisas. Isso aí é a política velha. Dizer, como eu acabei de falar, o Jean disse uma coisa que eu faço. Eu mandei recursos para todo o Rio Grande do Norte. 167 municípios receberam. E os perfis são diferentes mesmo, Carol, como você disse. O Jean, ele é mais da área de energia, de combustível, energia eólica. A Zenaide vai mais ali para a área médica, né? O Stevenson é quase nada, não sabe de nada mesmo, entendeu? É o que todo mundo fala. Eu falo brincando isso porque é a opinião das pessoas. Mas o que é? Eu tento fazer o meu melhor, dando transparência a tudo que eu faço. A transparência, no meu entender, é a melhor forma de combater a corrupção, desvio de dinheiro público. A gente chega onde chegou em péssimos serviços, não é por falta de diálogo, de conversa ou de discurso, pelo contrário, é falta de fiscalização. Porque muitos políticos enviam recursos para a cidade como essa. Talvez nem envie, mas diz que enviou. E quando envia, você sabe para onde vai esse dinheiro. Uns mandam para instituições filantrópicas, para algum parente, outros mandam para asfalto e a rua não sai. Eu sei que essa rua está toda esburacada. Talvez alguém já tenha destinado esse recurso para calçar essa sua rua. Político adora calçamento, adora fazer esse tipo de política. E numa reconstrução do país como vive agora, a gente tem um orçamento direcionado para calçamento, praças, para esse tipo de política de trator, esquecendo educação, ciência, tecnologia, saúde pública, que está aí o Tarcísio Maia. Está aí. Não é a preocupação, só vai saber o que é um hospital público quando você, rico ou pobre, indiferente, viu, Vanúvio? Pode ser senador ou pode ser qualquer outro trabalhador. Na hora que sofrer um acidente em via pública ou qualquer AVC, infarto que precisar ir, você não vai para aquele hospital privado, não. Você vai para o hospital Tarcísio Maia, se for daqui. E quando chegar lá, você vai ver o que é a dificuldade de ser atendido. Você pode ser Carol, pode ser Stevenson. Qualquer um precisando vai para lá. Amanhã mesmo, quando o Bolsonaro passar por aqui, já tem um leito reservado para ele no Tarcísio Maia. Já tem um leito lá reservado para ele, antecipado. Então, a gente tem que dar prioridade ao que é prioridade. Então, cada um tem o seu perfil. O Jean Paul tem o perfil dele. O Jean Paul vai para a Câmara, tá, eu vou para os hospitais. A Zenaide vai para os hospitais, vai para a escola. Cada um tem o seu perfil de atuação. Isso é até bom para a democracia. Senador, dentro desta questão que o senhor fala da separação e das diferenças dos perfis, a gente, por exemplo, não observa dos senadores Jean e da Zenaide situações que envolvem o nome do senhor com polêmicas até mesmo desnecessárias. Que, inclusive, são situações que ficam acima de questões políticas do senhor. Como é que o senhor tem visto tantas coisas que o senhor fala com relação à transparência, à boa política, mas o que repercute até mesmo em nível nacional são polêmicas desnecessárias? Boa pergunta, Vanu. Boa pergunta. Isso para você ver, cidadão que está me assistindo, que eu sou igual a você. Quando eu falo, quando eu explodo, quando eu faço a minha live ali, que é o meu local, que eu me sinto à vontade de falar com vocês, e eu faço isso de uma segunda-feira e numa sexta de manhã, é o meu perfil. É desnecessário? Talvez, para algum ponto de vista. Talvez o que eu queira falar para as pessoas é o que eu estou sentindo, é o que eu vivo ali dentro. A Carol perguntou, e aí? É um antipolítico? Não, eu sou antipolítica suja, velha. Você está vendo o que está acontecendo com a CPI? Vazamento de relatório, que não foi vazamento, que foi deliberado. Deliberado. Aquilo ali foi uma pressão para aceitar o relatório do Renan Calheiros. Vocês não têm noção do que é aquilo, não, gente. Uns têm mais estômago, uns têm mais nervo, uns toleram mais porque querem ficar lá, querem permanecer lá, ou talvez já estejam acostumados com aquilo. Eu não sou acostumado com aquilo, eu não tolero aquilo, eu vivo no isolamento político, é o meu jeito. Agora, as pessoas... Desnecessário, necessário, gente, é a forma que eu tenho até mesmo de me comunicar com as pessoas e também de expressar o que eu estou sentindo, do que eu vejo, do que eu
sinto. Não é o cidadão que está me assistindo que está lá dentro do Senado, não. Não é Vossa Excelência, Vanúvio, que está lá dentro do Senado, ouvindo, vendo, sendo cortejado, sendo aliciado, uma força imensa para levar você para esse tipo de política. Do falar bonito, do ser bem vestido, do andar nos cantos adequados e falar o politicamente correto que as pessoas querem ouvir. Eu teria essa capacidade altamente maleável para convencer vocês no que eu quiser dizer. Mas por que eu vou mudar a minha característica de falar o que eu sempre senti? E não é a primeira vez que você me entrevista, Carol, não é a primeira vez que me entrevista, e não é a primeira vez que você enxerga isso de mim, não. Você viu isso na polícia? Quando eu briguei com a instituição todinha, praticamente, quando eu prendia policiais, oficiais, tudo isso, tratava por igual, causei problema da instituição, desnecessário, Stevenson. Levar 15 dias de cadeia, Stevenson, desnecessário para prender um coronel. Para que isso? O senhor tem orgulho do político que o senhor é hoje? Não. Ou tem até mesmo algum tipo de arrependimento? Não, eu tenho orgulho de manter os meus valores. Eu tenho prazer de ser o que eu sou. Eu tenho prazer de me manter assim. Se eu quisesse ficar na política, eu já teria me modificado. É tão fácil modificar. É tão fácil falar o que as pessoas querem ouvir. É fácil. Pense. É muito fácil pegar o microfone lá do Senado e ler 2, 3 páginas de relatório, ou se não, dar uma entrevista aqui dizendo o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, e dizer que próximo ano eu sou candidato, que eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, cara, eu tenho um defeito pra cacete. Um deles é falar muito palavrão. Um deles é esse. Outro deles é no contexto, a impulsividade. Cara, é bíblico, o coração tá cheio, a boca fala. Você tá todo dia no meio entre pessoas que não querem o bem para esse país, pô. Todo projeto de lei, quando não é inútil, ineficiente, quando não é aplicável na vida do dia a dia das pessoas, é para sacanear o povo, pô. Tu quer que eu fique lá calado, aceitado, anestesiado lá, muito bem, meditando, quando eu vejo acabar com o sistema de combate à corrupção, lei de improbidade, abuso de autoridade, PEC da blindagem, PEC número 5 para acabar com o poder de atuação do Ministério Público, é meia dúzia com processo no STF, é político todo enganchado com corrupção, que tem mais força que pessoas limpas, que venceu sem dinheiro, sem campanha política, sem nada. Como é que eu não posso ter orgulho disso? As pessoas que têm vergonha, a pessoa que diz que não vota mais, problema seu, velho. Problema de quem está falando. Eu não pedi que votasse, não, eu digo isso sempre. Então essa minha forma de ser, de me expressar, talvez incomode as pessoas. Talvez a forma que eu entre dentro do hospital para fiscalizar incomode as pessoas que ficam lá dentro. Talvez tudo isso incomode até os próprios senadores. Mas eu não estou lá para fazer amizade, não cheguei lá para ser best friend de nenhum senador, não. Não estou lá para jantar com eles, para fazer festa com eles em iate. Eu não estou lá para fazer rachadinha, gastar dinheiro público. Agora, dentre tudo que eu falo, dentro de todas essas polêmicas que você citou e todo mundo já sabe, que eu não preciso nem repetir. Interessante que ninguém observa as coisas boas, né? Devolver 5 milhões de reais por ano como eu devolvo, isso não é bom. Não trocar cargo, porque eu não tenho um cargo aqui na prefeitura com Alisson, eu não tenho um cargo com o governo estadual com Dona Fátima, não tenho. Eu não tenho um cargo com o presidente Jair Bolsonaro, não tenho um cargo em ministério, não tenho um canto nenhum. Reduzir meu gabinete em 20% de atuação, devolvo dinheiro de gasolina que eu não gasto, de alimentação que eu não como com o dinheiro do povo, economizo em passagem aérea, faço tudo isso. Mas eu faço aqui, é um sacrifício para mim? Não, sempre fui assim. Mas isso não adianta, né? Voto consciente, mesmo às vezes as pessoas não concordando com o meu voto, mas eu não troquei voto por emenda, não troquei voto por nada. Eu não faço tomar lá da cá. Talvez vocês estejam diante de um político que não faça nenhuma prática velha. E vocês não estejam acostumados com isso. Talvez o problema não é Stevenson, não. O problema é a sociedade, que é podre mesmo. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente continua a conversa aqui no Cenário Político.